Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais uma dica de Fanuc. Durante uma análise de um defeito, pessoal, a gente pegou dois grupos de eixos, uma fonte e um spindle, e outra fonte com mais três eixos X, Y e Z. Durante a partida do spindle com o comando M3 S2000 RPM ou M4 S2000, o spindle apresentava essa falha 51. E na fonte, que alimenta esse spindle sozinho, apresentava o alarme número 4. Devido ao alarme 51, a gente então resolveu fazer uma análise no spindle. Na tela mostra os alarmes aí, 7151, que é o mesmo do drive, correto? Ele indica também contador de potência, saiu, tal, essas coisas assim. Esse alarme significa o quê? Que durante a operação pode ser que tenha havido algum corte do contador de potência da fonte. Então o spindle 51 significa isso. Ele indica que a fonte não está alimentando mais o drive do spindle, por isso que ele dá o alarme 51. Aí se você for procurar no manual do Fanuc, fica um alarme meio genérico, assim, você sabe que o spindle foi cortado pela fonte, mas você não sabe o que cortou a fonte. Partimos então para analisar todo o circuito de emergência da máquina, desde emergência físico, emergência de porta de painel, micros de segurança, fim de cursos, né? Entre outros que poderiam fazer corte, inclusive o circuito de refrigeração do motor, que tivesse tudo que tivesse relacionado ao corte da fonte, a gente chegou a jampear, inclusive, deixamos somente a fonte. E após não descobrir nada que tivesse, a gente resolveu checar também que no contato auxiliar da fonte, poderia ser ela mesma que está cortando a linha de potência do drive. Checamos a medir até a corrente do acionamento do drive de potência, no caso, com o motor girando até 150 RPM, ele dava 58 amperes. Quando passava disso, dava o corte de desarme. Aí desarmava e ficava parado lá, dava alarme 51 novamente e 4. Aí ficou mais curioso ainda, né? Por que a máquina rodava até 150 RPM e passava disso, cortava? Sendo que não tem monitoramento de RPM, nada. Esses são os códigos do drive. E aí então, pessoal, surgiu a seguinte hipótese, né? Checamos o barramento também, barramento conectado. Checamos o contador de potência e seus contatos auxiliares. Ó. Desmontamos todos para fazer uma análise, todos estavam ok. Decidimos então, resolvemos mandar a fonte e o drive do spindle para reparo, para análise de bancada, e explicamos ao fornecedor o que estava acontecendo. Passou alguns dias, depois de 3 dias, tivemos um retorno do fornecedor que não encontraram defeito nenhum em bancada. Em bancada de testes lá, eles não conseguiram encontrar o possível defeito. E aí mandaram de volta para nós colocarmos em máquina com a seguinte esperança, né, de que vamos colocar e vai rodar. Mas tratando-se de manutenção, você já vem até cabreiro, né? E mandamos o drive à fonte já com a suspeita de ser a fonte, porque todas as coisas que estavam conectadas à fonte estavam jampeadas e somente ela fazia o corte do contador de potência. Por segurança, ela mesma, quando ocorre algum defeito, ela corta o contador de potência para evitar algum problema interno. Mas assim, em bancada o fornecedor não achou nada. Montamos novamente a fonte então e o spindle e realizamos os testes. E já com o comando M3 S200 RPM já apresentou o mesmo alarme. Entramos então em contrato com o fornecedor e sugerimos que a gente suspeitava da fonte com defeito, apesar deles não terem pego o defeito em bancada. O fornecedor alegou que poderia ser o nosso motor. A gente tinha um motor desse novo no estoque, um motor bem grande inclusive. Montamos o motor externamente na máquina com cabos ligados externos. E com o motor novo, o defeito acontecia da mesma forma. Então tínhamos descartado os cabos externos, tínhamos descartado até o motor e voltávamos a apontar o defeito para a fonte. O fornecedor ele ficou meio até impactado com a questão de ter que avaliar a fonte e não ter achado o defeito. Mas assim, ficou combinado então deles emprestarem uma fonte para nós. Uma fonte basicamente do mesmo modelo. Tinha um código Fanuc um pouco diferente, mas segundo o fornecedor, atendia a questão da nossa necessidade lá da máquina. Pessoal, foi montada a fonte no dia seguinte. De primeira a máquina já trabalhou. Então, assim, esse foi um defeito bem chato de achar. Houve uma parceria interna e externa do pessoal interno da empresa com o pessoal de fornecimento externo para empréstimo da fonte. Mas a fonte já para nós já era o diagnóstico inicial. É que assim, como se trata de uma máquina, um defeito um pouco complexo, como foi para reparo, eles não achavam o defeito em bancada. Voltou para nós e durante a nossa análise voltamos à mesma situação inicial. Diagnosticamos que era a fonte novamente e foi sanado com o empréstimo da fonte do fornecedor.
Aí depois a questão interna assim de quanto tempo vai ficar emprestado é outra história, até eles consertarem a nossa fonte. Mas assim, essa foi a nossa visão da análise do defeito que vocês acompanharam aí durante esse vídeo. Espero que essa análise de dentro do alarme 51 do Fanuc em relação à drive de spindle, ele indica sempre que o barramento DC perdeu a tensão. E isso ocorre porque a tensão da fonte, por algum motivo a fonte ou cortou a tensão do barramento ou ela foi cortada via contator de potência. Essa foi a análise inicial que a gente fez. E depois de jampear toda a máquina, não sobrou mais nada além do próprio contato interno da fonte que cortava o contator de potência que faz a própria alimentação dela. Espero que esse vídeo explicativo aí de um defeito Fanuc ajude vocês em manutenções futuras em spindle ou alguns outros alarmes de eixos Fanuc. E até a próxima!